Boa noite, pessoal. Esperando só um minutinho para o pessoal entrar para a gente começar a nossa live de hoje, que vai ser sobre mestrado, doutorado e pós-doutoramento em Portugal. Quais as dicas, como se candidatar, quais os caminhos a percorrer para que você possa fazer um curso em Portugal, e obter aí um grau acadêmico, caso este seja o seu desejo, né? Então, antes de começar a nossa discussão aqui, eu quero dar, Feliz Dia das Mães aí para todas as mamães que estão assistindo, tá? E para as mães também dos meus alunos e colegas que também estão acompanhando essa live, tá? Então, uma felicidade aqui poder passar o Dia das Mães ao lado da sua mãe, ou para aquelas pessoas que estão aí em isolamento, que tiveram também a oportunidade de fazer uma videochamada, de mandar mensagens, de estar aí próximo das mamães, né? Então, grande abraço aí para todas as mamães que estão comemorando o seu dia hoje, tá? Então, vamos dar início aqui à nossa discussão de hoje. Então, falamos sobre Portugal. Que país é esse, né? Então, primeiramente, eu tive a oportunidade de estudar lá. Fiz o mestrado e o doutorado em Portugal, na Universidade do Porto, mestrado, e o doutorado na Universidade do Minho, em Braga. Como que eu fui parar em Portugal? Inicialmente, eu estava na cidade de Uberlândia, fazendo um mestrado em Ciência da Computação. Só que antes de fazer esse mestrado, eu havia cursado uma especialização em docência do ensino superior. E a minha formação inicial era em computação. Só que depois que eu cursei essa pós-graduação, eu comecei a me interessar muito pela área de educação e fiquei apaixonado por essa área. E ainda cursando o mestrado em computação, fiz a parte curricular completa, eu tive interesse em fazer o mestrado em Portugal a partir de uma oportunidade que surgiu, um convênio entre a Universidade do Porto e a Federal de Uberlândia, no qual me proporcionou aí um seletivo para o mestrado em Educação Multimídia, na Universidade do Porto, no qual eu fui contemplado, fui aprovado e contemplado com uma bolsa. A princípio não ganhei a bolsa, mas escrevi para a universidade e consegui uma bolsa. Então foi muito interessante esse processo, nunca tinha ido para este país. Então um país muito acolhedor, que oferece aí segurança, saúde, uma infraestrutura exemplar, né, por também fazer parte aí da União Europeia, facilita o trânsito entre os países, né? Então foi uma experiência muito boa. E é um país pequeno, com 6 horas você consegue cruzar de norte a sul. Então é muito fácil se deslocar, tem todo um sistema de transporte com trens, metrôs, ônibus, que facilita muito esse processo e a um custo justo, né? Não é nada aí muito caro, tá? Então, a língua portuguesa, só que tem uma diferença, tanto que eles até brincam dizendo que nós falamos brasileiro e não português, porque vocês vão notar que no processo de candidatura vocês já vão encontrar aí palavras diferentes, como por exemplo, um formulário vai estar lá escrito apelido. Apelido aqui no Brasil é Chiquinho, Zezinho, não, apelido lá é o seu sobrenome, tá? Computador, eles chamam de portátil. Endereço, eles chamam de morada. O seu CPF, eles vão chamar de NIF. Então, temos realmente essas diferenças que vão ser notadas logo no início. Mas nada que, passando um pouquinho de tempo, vocês não vão se acostumar. Tem alguém perguntando aí sobre a questão dos caminhos para o pós-doutorado. Eu vou falar sobre isso mais adiante, tá? Então, custo de vida. Então, temos cidades mais caras e cidades mais baratas. Lisboa é uma cidade com um custo de vida elevado, por ser a capital, por ser uma grande cidade. Então, os cursos têm uma mensalidade um pouquinho mais cara, os aluguéis são mais caros, o transporte é mais caro, a alimentação também é mais cara, né? Mas também não é assim tanto. Então, se você comparar Portugal com qualquer outro país da Europa, o custo de vida é mais baixo. Por que acontece isso? Porque também o salário mínimo é menor. Tá? Então, eles recebem menos e o custo de vida é menor. Tá? A moeda ela é bem valorizada, porque, por exemplo, aqui, lá, com €1 no supermercado, você consegue comprar um pão,
uma fatia de presunto, uma fatia de queijo e uma Coca-Cola ou uma Sprite, né, com €1. Aqui com R$1, o que a gente consegue comprar? Quase nada, né? Ah, mas você está falando o euro... Vamos converter então. O euro está 5,60. Será que eu consigo comprar tudo isso com 5,60? Talvez não, não é? Então, a moeda tem o seu valor, tá? Posso morar numa outra cidade e, ao mesmo tempo, estudar em outra? Por exemplo, estudar em Porto e morar em Braga. É possível? É. Mas aí, todo dia, você vai ter que fazer uma deslocação de aproximadamente 1 hora. Então, se você estiver disposto para isso, ótimo. Se não, torna-se muito cansativo. Eu digo de experiência própria porque assim que eu passei no doutorado, eu morava no Porto. Eu fazia essa deslocação aí durante uns 6, 7 meses. Depois eu cansei, porque eu vi que eu perdia 1 hora no trem, eu acordava dormindo, de tão cansado de fazer essa viagem. E também quando eu chegava já não estava tão disposto. Então, preferi mudar para Braga. Então, é possível? É. Se você está com a grana apertada, né, não tem bolsa, então é uma opção. Você morar numa cidade menor e estudar numa cidade maior, por exemplo. Tá? Então, as vias de acesso para Portugal é por Porto, por Lisboa, ou então pelas ilhas, né, de Açores ou a Ilha da Madeira. Então, todas elas, todos esses lugares você pode chegar a morar ou então chegar a ingressar no país, tá? Então, pretendo me candidatar para um curso em Portugal. Qual o meu primeiro passo? Então, o primeiro passo que você tem que fazer aqui no Brasil é tirar seu passaporte. Então, o seu documento de identidade no exterior é o passaporte. Então, entre no site da Polícia Federal, preencha lá os seus dados e tire o seu passaporte, que esse é o primeiro passo. Então, qualquer processo de candidatura, eles vão pedir esse passaporte. Tá? Outra coisa que eu preciso providenciar também é o meu cartão de vacinação. Então, lá fora eles vão te exigir a vacina de febre amarela, mas eu recomendo, além da vacina de febre amarela, que você também faça a vacina contra sarampo. Então, vários países da Europa, às vezes, têm surto aí de sarampo, tá? Outra coisa que é importante também é você providenciar a legalização dos seus documentos brasileiros para que eles sejam avaliados na Europa. Como é isso, né? Então, o seu diploma de graduação e o seu histórico, cursos de pós-graduação que você tenha realizado, vale a pena você também juntar esses documentos e legalizar aqui para que você seja avaliado lá. Então, o processo seletivo em Portugal é análise curricular. Então, eles vão pedir que esse documento esteja apostilado num cartório que tenha aí o acordo de Haia, para dizer que esse documento é válido aqui no Brasil. Então, você vai num cartório aqui que tenha esse serviço de apostilamento e aí vai te tirar uma cópia do documento, eles vão fazer esse apostilamento para que você possa concorrer lá no mestrado ou no doutorado em Portugal, tá? Então, aí você vai no cartório, paga uma taxa para fazer esse serviço para poder se candidatar, tá bom? Então, a outra pergunta que é muito recorrente, preciso ter proficiência para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado em Portugal? Bom, 99% dos cursos não, a não ser que você vá fazer um curso que ele é todo em inglês e que tem uma exigência aí específica, né? Mas geralmente não precisa. É importante ter o inglês? Gente, qualquer curso de mestrado e doutorado é importante o inglês técnico. Para quê? Para que você seja capaz de ler os textos, compreender as ideias dos autores. Então faz todo sentido ter aí uma segunda língua, para que você possa se comunicar melhor e também oxigenar suas pesquisas com literatura estrangeira, já que você, né, para fazer um mestrado, um doutorado, é interessante aí essa proficiência. Bom, que universidades que eu devo procurar? Tá. Existem universidades públicas e universidades privadas, assim como no Brasil, né? Então, eu sempre recomendo que você procure as universidades públicas. Por quê? Porque elas são mais conhecidas aqui no Brasil. Então, Universidade de Lisboa, Universidade do Porto, Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Universidade dos Açores, Universidade da Madeira. Então, são todas universidades públicas que são mais conhecidas aqui no Brasil e futuramente vai ser mais fácil esse processo de revalidação do diploma. Não quer dizer que uma faculdade particular não seja boa, né, ou que não vai ter qualidade. Vai ter qualidade, mas não é assim tão
conhecida, tá bom? Então, vale a pena aí você procurar uma instituição pública ou uma privada grande. Qual é uma privada grande que eu recomendo? A Universidade Católica Portuguesa, a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Por que eu estou recomendando essas? Porque eu acompanho muitos alunos brasileiros que estão lá e estou sempre acompanhando também os processos de revalidação. Então, estou vendo o quê? Que essas universidades quase não têm processos negados, tá? Já instituições particulares menores, né? Ou às vezes institutos politécnicos, geralmente é mais difícil o processo. A cada 10, 2 eu vejo ali conseguindo revalidar desses institutos e dessas privadas não muito conhecidas, tá? Então, é sempre importante ter referências de outras pessoas que já tenham feito e já tenham conseguido revalidar. Então, da Universidade de Lisboa, Aveiro, Porto, Coimbra, dificilmente eu tenho visto alguém, raramente alguém que fez e não conseguiu revalidar, tá bom? Os cursos lá em Portugal são chamados em ciclos, né? Então, o primeiro ciclo, estão perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, no meu canal do YouTube e aqui também por 24 horas. Os cursos são chamados de ciclos. Então, o primeiro ciclo representa a graduação. Então, a graduação, lá que todo curso de graduação em Portugal é chamado de licenciatura. É às vezes até engraçado, porque às vezes as pessoas querem fazer um mestrado, um doutorado em educação em Portugal, e aí lá no site diz assim, é necessário que tenha uma licenciatura em qualquer área. Aí tem gente que diz assim, poxa, mas eu sou formado em administração, não posso fazer esse curso, porque eu não tenho uma licenciatura. Não é isso, gente. Todo curso de graduação em Portugal é chamado de licenciatura, tá certo? Então, não quer necessariamente dizer que você tem que ter a licenciatura em História, Pedagogia, não. Qualquer graduação, quando eu disser assim, tá? Agora, quando eu disser que a licenciatura tem que ser na área da educação, aí é diferente, tá bom? Então, primeiro ciclo, a graduação, segundo ciclo é o mestrado e o terceiro ciclo é o doutorado. Então, perguntando aí sobre a questão das mensalidades, eu vou falar também sobre isso, tá? Então, o mestrado, né, como é que funciona? Nós temos os mestrados presenciais, nós temos os mestrados que só funcionam, por exemplo, nas férias, e temos os mestrados que são feitos à distância, tá? Então, tanto esses à distância como esses que são feitos nas férias, né, o histórico escolar não vai vir essa informação. Então, muita gente que faz o mestrado nas férias ou o mestrado à distância também consegue revalidar. E em universidades boas, né, como, por exemplo, a Universidade Unicamp, a Universidade de Campinas, Estadual de Campinas. Eu já vi pessoas que fizeram curso à distância, né, na Universidade de Lisboa e conseguiram revalidar, tá? Sem problema nenhum. O que vai importar, gente, é duas coisas. A qualidade do seu trabalho, as disciplinas que você cursou, o aproveitamento que você teve, né? E as publicações e o seu currículo. Isso influencia muito. Eu vou falar isso no final da live sobre a questão da revalidação. Então, os presenciais, eles funcionam como? O semestre letivo ele começa em setembro e vai até junho, mais ou menos, tá? Então, primeiro ano de disciplinas você tem que ficar lá, porque as disciplinas, elas acontecem presencialmente. No entanto, né, no segundo ano, caso você esteja com a grana apertada, não queira ficar lá, ou a sua pesquisa tem que ser realizada no Brasil, estão perguntando dos valores, eu vou falar. Se sua pesquisa tem que ser realizada no Brasil, segundo ano você pode fazer no Brasil, tá? E aí depois volta só para revalidar o seu diploma, tá bom? Então, o mestrado, como é que funciona? Mais ou menos 8 a 10 disciplinas, muito parecido com o Brasil, não tem diferença nenhuma, tá? E aí as pessoas perguntam, é mais fácil estudar em Portugal? Olha, eu não senti a diferença. A mesma complexidade do curso aqui no Brasil é em Portugal. Eu tive a oportunidade de fazer cadeiras do mestrado no Brasil e também cadeiras do mestrado em Portugal, e a complexidade, olha, é a mesma. Provas, trabalhos, né? Então o mestrado não é fácil para ninguém. Bom, já a questão da seleção, né? Como é que acontece a seleção? A seleção, ela está aberta agora. Esse é o período de seleção no mestrado e doutorado em praticamente todas as universidades portuguesas. Então, abril, maio, junho e julho. Então, geralmente tem uma primeira fase e uma segunda fase. Na primeira fase, são ofertadas aí todas as vagas. Então, por exemplo, digamos que são 30 vagas.
São disponibilizadas as 30 vagas. E aí, na segunda fase, caso essas 30 vagas não tenham sido ofertadas, eles vão, eles vão fazer um novo seletivo para essas vagas específicas que sobraram. 7, 5, 4, né? Então, geralmente tem 2 chamadas, porque não está tendo aí uma procura muito grande. Por que essa procura não é muito grande? Porque os cursos são um pouquinho diferentes aqui do Brasil. Por exemplo, aqui tem um mestrado em educação. Dentro desse mestrado tem várias linhas de pesquisa, história da educação, tecnologias na educação. Então são 30 vagas para tudo. Lá não. São 30 vagas para tecnologia educativa, 30 vagas para história da educação, 30 vagas para psicologia, 30 vagas. Então são muitas vagas. Então, para preencher isso tudo, às vezes no ano não consegue. E aí por isso faz-se 2 ciclos de seleção, uma primeira fase e uma segunda fase. Então, para quem está tentando em Portugal, não é assim tão difícil ingressar. No entanto, não vai ser assim tão fácil para sair. Se você não se esforçar, não estudar, não ler, não fizer de fato o esforço necessário, você não vai conseguir sair. Eu tenho muitos amigos que foram e não terminaram, não concluíram. Para você ter uma ideia, a minha turma, nós tínhamos 25, só 11 concluíram, tá? No mestrado. Então, não é assim tão fácil quanto parece. Ingressar é tranquilo, mas sair nem tanto. Então, a seleção, na maioria dos casos, é uma análise curricular. Então, você vai preparar o seu currículo, você vai preparar também uma carta de motivação. Geralmente, eles pedem essa carta de motivação, e aí você vai escrever por que você quer fazer esse curso e o que você vai fazer com esses conhecimentos depois que você voltar para o seu país. Eles estão muito interessados em saber isso, tá? E ainda outros cursos que você tenha feito, experiências profissionais. Então, tudo vai pontuar para essa seleção. Então, como aqui às vezes a gente tem mais oportunidade de participar de eventos, publicar e tudo mais, a gente termina saindo na frente. Eles também são um pouco aficionados com o negócio de nota, né? Então, as notas lá são de 0 a 20 e as nossas notas aqui são de 0 a 10. Então, eles vão depois converter para saber qual é a média. A média lá, geralmente, é como se fosse 5 e a nossa média fosse 7. Então, nós estamos sempre na frente no processo seletivo, porque a nossa média já é muito maior do que a deles. E aí, juntando mais toda a nossa experiência profissional, a participação em eventos e publicações que você, porventura, tenha, então você, com certeza, vai ficar na frente dos portugueses. Num curso de mestrado, né, hoje, se você for lá na Universidade do Porto, Coimbra, você vai ver o quê? Que de cada 30 alunos de uma turma, 20 devem ser do Brasil ou da África, e aí um pouquinho outro de Portugal. Por que eles não fazem? Porque geralmente eles já fazem na graduação. O que acontece? Lá tem um mestrado chamado mestrado integrado, onde a pessoa cursa 3 anos de graduação, mais 2 e já sai com a graduação e o mestrado juntos. Então, geralmente, os portugueses que estão lá nessas turmas fazendo esse outro mestrado que nós concorremos, são pessoas que já vieram de um modelo antigo, que não pegaram essa organização que foi a partir do ano de 2006, tá? Então, poucas instituições exigem aí uma prova para que você entre no mestrado, tá? Geralmente o mestrado em música e artes, às vezes eles pedem aí uma prova, né, de acesso, e alguns também na área da saúde tem uma prova de acesso. Nos demais é só realmente análise curricular. O doutorado, como é que funciona? Bom, o doutorado é uma análise curricular mais uma análise do projeto, né? Então, para concorrer, você já tem que ter um projeto. Então, uma grande recomendação que eu faço para que você não chumbe, como eles chamam logo, para que você não fique reprovado na seleção do doutorado, é você já procurar com antecedência no site da instituição um professor daquela linha de pesquisa que você gostaria de estudar, né? E mandar a sua proposta de projeto, tá? Porque que é interessante que você faça isso? Porque aí ele já vai dar uma olhada nesse projeto, né? Já vai ver aí as possíveis, né, coisinhas para corrigir, para quando você der entrada no projeto, ele já tá, ok, e aí você já entra de cara, sem problemas, tá? Caso você não faça esse processo de procurar um professor, para que ele indique aí possíveis sugestões, pode ser que você não passe de primeira, e aí tem que tentar fazer uma nova tentativa, e aí você já pagou taxas, você já enviou documentos, então
Cuidado, tá? Então, como que eu encontro aí esses professores, tá? Estão dizendo aqui que na Universidade de Aveiro tem doutorados que não precisam de projeto, é verdade. Tem alguns que não precisam, mas a grande maioria a gente tem que ter pelo menos ali uma ideia do que você quer pesquisar, tá? E aí, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, as candidaturas elas são online, tá? Então estão perguntando se é presencial a seleção. Não, você vai entrar no site, tem lá o link da candidatura, você vai preencher. Estão perguntando se é preciso pagar para revalidar. Sim, vou falar sobre isso daqui a pouco. Então você vai preencher os seus dados, vai fazer o envio da documentação, tá? Que vai ser avaliada no processo seletivo. Então é tudo feito online, tá? Só que essa documentação que vai ser enviada, né? Então ela precisa, né, tá apostilada, aquilo que eu falei anteriormente. Os documentos que você vai anexar na plataforma, eles precisam dessa apostila que é feito no cartório, tá? Então quem entrou depois vai depois assistir desde o início para ver o que eu disse lá sobre esse apostilamento, tá? E aí você geralmente paga uma taxa para esse ingresso, né? Para essa candidatura, que geralmente é 30, 40 euros, no máximo 50 por candidatura. Em alguns casos, algumas universidades, como por exemplo a Universidade do Minho, você pode ao mesmo tempo concorrer para dois, três cursos ao mesmo tempo. Então digamos que você é da área de administração. E aí tanto faz o mestrado em administração, ciências contábeis, ciências atuariais, sistemas de informação, digamos que todos esses te interessam. Então você pode concorrer para todos eles. Digamos que se você tem um currículo assim interdisciplinar, você pode concorrer para vários mestrados ao mesmo tempo. Só que cada candidatura você vai pagar uma taxa separada, tá? Então é 40 euros para cada uma. Então 40 euros você vai pagar para cada uma, tá? Algumas têm datas unificadas para o mestrado e doutorado, e outras você tem que acompanhar, por exemplo, o período. Então, por exemplo, na Universidade do Minho, geralmente é uma data no calendário a candidatura para todos os mestrados. Já em algumas universidades tem a época da candidatura do mestrado em educação, a época da candidatura do doutorado em engenharia e assim por diante, tá? Então acompanhe para ver se na universidade que você quer fazer, o curso que você quer fazer, se é unificado ou se é um calendário próprio, especial para cada curso, tá? E aí vai sair depois no prazo, eles têm um calendário bem rígido que geralmente sai exatamente naquele dia. Eu até me lembro que quando eu concorri ao mestrado, a hora que ia sair lá era tipo 10 horas, né? E eles estavam no horário de inverno lá, e aí 5 horas da manhã era a hora que ia sair aqui. Eu me lembro que eu acordei de madrugada, ansioso, e ficava F5 para saber o resultado, para saber se eu tinha passado, e graças a Deus passei e deu tudo certo, né? Então eles chamam de seriação, né, ou resultado de colocação. Com essa seriação, ou resultado de colocação, você vai poder ir onde? Né? Fazer a sua matrícula na secretaria. E aí eles geralmente mandam um e-mail dizendo todas as informações para que você faça a matrícula. E aí, como você ainda não foi para lá, essa matrícula vai ser à distância. Você vai ter que ir no Banco do Brasil ou no seu banco, Caixa Econômica, fazer uma transferência para uma conta que eles vão dar para vocês lá. É possível fazer sim, tá? Basta ir lá no gerente e ele faz essa transação. Você vai pagar uma taxa para fazer essa transferência e aí você vai fazer sua matrícula. Com essa matrícula, você vai poder ir no consulado português para tirar o seu visto de estudo. Então, inicialmente, eles vão te dar um visto aí, ó, né, de, sei lá, 6 meses, 1 ano, né, depende, tá? Um visto assim, colado no passaporte. Esse aqui foi o meu primeiro visto quando eu fui pela primeira vez. Depois, né, quando você chegar lá em Portugal, o que vai acontecer? Eles vão trocar esse visto seu por um título de residência. É um cartãozinho que vai valer 1 ano. Aí quando você completar 5 anos lá, caso você queira fazer o mestrado e doutorado, esse cartãozinho ele vai ter uma validade de 5 anos. E aí você vai poder ficar 5 anos entrando em todos os países da Europa sem precisar nenhum estresse, sem passar por nenhuma barreira, né? Então esse cartão vai te dar livre acesso, tá?
Então, já comentei com vocês que o semestre inicia em setembro, vai até junho, e aí tem umas mini férias aí entre Natal, Ano Novo e os primeiros dias de janeiro, alguns dias ali para você descansar. Então, o ritmo é intenso, as aulas geralmente são quarta, quinta e sexta, ou então quinta e sexta de maneira intensiva o dia todo, manhã, de tarde, às vezes de manhã, de tarde e de noite, né? Então, quando eu cheguei lá, a minha aula era quinta e sexta. E aí eu disse assim, poxa, aula só quinta e sexta, legal, vai dar para eu fazer outras coisas, me divertir, viajar. Ledo engano. Por quê? Quinta e sexta eu tinha aula, e nessas aulas era meio que um modelo invertido. Eles davam poucas explicações ali das coisas, e muito era estudo individual, pesquisa, trabalhos, né? Então, dava muito trabalho, de fato, né? Para você ao longo da semana. Tinha que fazer artigos, pesquisar, ir no laboratório. Como eu fiz em educação multimídia, eu tinha que ir também para o laboratório fazer vídeos, fazer animação, um monte de coisas. Então, de fato, me deu muito trabalho, é muito cansativo, tá? Com relação a pagamentos, né? Foi perguntado aí com relação a pagamentos. Então, as universidades portuguesas, assim como a grande maioria das universidades em todo o mundo, elas não são gratuitas. Aqui no Brasil, nós, graças a Deus, temos universidade pública gratuita, mas no exterior não é assim, elas são pagas. Então, quando eu falei assim, escolha uma universidade pública em Portugal, não quer dizer que é de graça, tem que pagar, né? Então, a universidade, ela recebe o que eles chamam de propina, é um nome feio pra gente, né, propina, mas é o valor pago aí anualmente para que você curse a graduação, mestrado, doutorado, tá? Então, você vai ter que pagar. Então, o mestrado, né, em Portugal, tá na faixa dos seus 1.200 a 1.600 euros por ano, tá? Esse valor é uma parcela, você vai pagar 1.200, 1.600 euros para cursar um ano inteiro, tá? Digamos que você, além das disciplinas, foi muito trabalhador e conseguiu fazer a sua dissertação ao mesmo tempo em um ano. Beleza, você só vai pagar um ano de curso. Você não vai precisar pagar os 2 anos, tá bom? Se você fez o seu mestrado em 1 ano e meio, só vai pagar 1 ano e meio, não é obrigado a pagar os 2 anos. Então, esse valor de 1.200 euros pode parecer muito alto. Poxa, 1.200 euros é muito caro. Não é não, vamos fazer as contas. Então, hoje o euro está 5,94, consultei ainda agorinha, né? Então, 1.200 vezes 5,94 vezes 24 parcelas, se você for usar os 2 anos, né? Vai dar aí para você R$ 14.250. Esse é o valor. Esse valor pode ser dividido em 6 até 8 parcelas. Digamos que você fosse fazer esse mesmo mestrado aqui no Brasil, numa universidade privada, que tem aqui no Maranhão, que eu não vou fazer propaganda, que eles não estão me patrocinando, né? Custa R$ 1.800. Então, 24 parcelas de R$ 1.800 custa R$ 43.000. Então, se você for fazer aqui em São Luís, você vai gastar 43 mil. Se você for fazer em Portugal, você vai gastar 14 mil. Tá? Por mais que você coloque aí o valor de aluguel, alimentação, não vai chegar nos 43 mil e você vai ter tido uma experiência no exterior. Então você vai ter a vivência no exterior, você vai ter a vivência de ter estudado outros autores, com outros professores, com outra perspectiva. Então eu acho que quem está procurando um mestrado no exterior vale a pena, tá? Se você for fazer aqueles mestrados que são à distância ou só nas férias, então você vai economizar porque você não vai pagar o aluguel todo mês, você só vai pagar a sua passagem para ir lá na época das aulas, né? Então, estão falando aqui sobre na Colômbia, também as universidades públicas são pagas, em todo lugar do mundo, Estados Unidos, tudo, né? Tem que pagar, só aqui no Brasil que é, de fato, público, graças a Deus, né? Porque senão, como nós temos muitas desigualdades sociais, muita gente ia ficar sem ter acesso a uma universidade, tá bom? Então, o doutorado, quanto é que custa? Entre 2.700 até 3.000 euros, tá? Então, esse é o valor que se paga por ano e funciona da mesma forma. Se você só vai pagar o que você usar, tá? Então, se você fez o doutorado em 3 anos, então
Você vai pagar 3 anos. A Thalita aí, que é a esposa do Nathaniel, tá falando aí que a experiência no exterior é muito rica, com certeza. Eles foram para lá, ela foi acompanhar o marido e eles foram com os 3 filhos. Eles estão lá muito bem, estão vivendo, né? Estão gostando bastante. Eu tenho acompanhado aí a vida deles pelas redes sociais e também conversando, eles têm relatado que estão gostando bastante, tá? Então, esse valor aí de propina, né, de mensalidade que você vai pagar, é tanto para estudantes portugueses como estudantes também brasileiros. Eles vão pagar esse mesmo valor. Se for um aluno de outro país, por exemplo, dos Estados Unidos, aí esse valor é mais caro, tá? Então, eles têm um valor de propina diferenciado, tá? Então, eles têm uma boa relação com o Brasil e termina que os valores das propinas ficam semelhantes aí também para os brasileiros. Bom, se pode parcelar esse valor? Pode, de 6 a 8 parcelas. E se você também tiver dúvidas específicas sobre o seu curso, né, na página da internet da Universidade do Porto, da Universidade de Lisboa, de Coimbra, do Algarve, tem sempre um e-mail onde você pode pedir mais esclarecimentos caso a sua dúvida não esteja lá relatada. Revalidação, vou falar daqui a pouquinho, tá? Agora, para quem já tem um doutorado, está a fim de fazer um pós-doutorado, como é que funciona? Então, o pós-doutorado ele pode ser de 3 meses, ele pode ser de 6 meses, ele pode ser de 1 ano, tá? Pode ser até de mais tempo, tá? Então, tem lá no site o processo de candidatura que é mais tranquilo. Por quê? Porque vocês vão enviar um projeto de uma pesquisa que você vai desenvolver lá durante esse tempo e você não vai ter que cursar disciplinas no pós-doutorado, você não vai ter que... no caso, você vai ter um supervisor e não um orientador, então é um processo mais tranquilo. Muita gente acha que pós-doutorado é um grau acadêmico que você faz. Não é não, gente. O pós-doutorado é um estágio que você faz depois, né, do doutorado. E aí vai ser 3 meses, né, vai ter 6 meses, 1 ano, vai depender do tempo da pesquisa que você pretende realizar, tá bom? Aí, outra pergunta que as pessoas querem saber também sobre a questão das bolsas, como é que funciona, né? Então, é possível conseguir bolsas? Então, nós temos o caminho das bolsas aqui no Brasil, pela CAPES ou pelas FAPES, que no caso FAPEMA, aqui no Maranhão, né? Então, nós temos a bolsa, é possível conseguir uma bolsa, sim. No ano passado foram selecionados aí, acho que 8 ou 9, se não me engano, conseguiram a bolsa de 6 mil e poucos reais, né? Então vale a pena concorrer a essa bolsa. Lá em Portugal você também pode concorrer a uma bolsa, tá? Só que lá você vai concorrer também com os portugueses, tá bom? E aí a bolsa costuma ser de 900, 1.000 euros por mês. Esse valor é suficiente para você viver? Olha, dá para viver sim, sabe por quê? Porque você vai gastar aí para morar no apartamento, se você for dividir o apartamento com alguém, você vai gastar aí por volta dos seus 300, 400 euros, né? Aí depois o resto é para sua alimentação. Se você for bolsista da FCT lá, que é correspondente à CAPES, FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, você não paga mensalidades, eles pagam a tua mensalidade e além disso ainda te dão a bolsa por mês. Aí tá a professora Fabrícia tá perguntando se tem bolsa para o pós-doutorado pela FAPEMA. Tem sim, tá? Aí tá no plano de trabalho, né? E aí, eu não sei como é que vai ser agora por conta da questão da pandemia, se eles realmente vão cumprir com o recurso para isso, mas tem previsto sim, tá? Tanto de doutorado no exterior, quanto também pós-doutoramento, né? Tem muitas pessoas que já fizeram, inclusive, com bolsas da FAPEMA, tá? Se vai ter edital, olha, tá previsto, mas se vai ter mesmo... Como é que nós vamos saber agora com a história da pandemia, né? Vamos rezar para que sim, tá? E outros lugares que eu posso concorrer também. Tem uma fundação na Europa que ela se localiza em Lisboa, chamada Fundação
Calouste Gulbenkian, tá? Ela gosta muito de patrocinar aí bolsas para a área da história, para as humanidades de um modo geral, né? Letras, linguística, eles gostam muito, artes, tá? Então tem muitas bolsas lá para concorrer, às vezes de 3, 6, 1 ano, né? E pode pedir também renovação dessa bolsa, tá? Então, se é possível trabalhar, né? Bom, fazer um mestrado e trabalhar é possível, mas depende do trabalho, tá? Se você, digamos que você é professor de educação física, né? E aí você dá aulas como personal trainer, aí é capaz de você conseguir conciliar as duas coisas. Mas se você arrumar um emprego que seja, né, diurno, de 8 até as 18, então quando você sair desse trabalho, você está muito cansado para chegar em casa, ainda ler tudo, fazer os trabalhos, vai ser cansativo, tá? A não ser que você tenha aí um part-time job, que é um trabalho temporário em que você pode fazer de casa, né? Então, eu tenho uma amiga que mora em Portugal e que ela trabalha com revisão textual. Então, ela faz revisão de textos acadêmicos, faz normalização, faz esse tipo de atividade profissional e ela conseguia conciliar aí com o mestrado, com o doutorado, tá? Então, é possível sim trabalhar, tá? Com relação aos cursos, né? É preciso tomar muito cuidado. Por quê? Porque o mestrado aqui no Brasil e o doutorado, a nota, né, não tem nota geralmente na defesa, né? Já no mestrado e no doutorado lá em Portugal, a nota ela sai impressa ali, ó. Vocês estão vendo ali atrás? Aquele ali é o meu diploma, né? E lá tem a nota que você tirou na sua defesa. Então, se você fez um trabalho ruim, defendeu e tirou uma nota ruim, a probabilidade de revalidar esse trabalho, ó, diminui muito, né? Então, estude, faça uma boa dissertação para que você tenha uma nota boa, tá? O que é uma nota boa? 16, 17, 18, 19. 20, que seria o máximo, nota 10, essa é uma nota que não existe. Por que não existe? Porque é muito difícil alguém tirar a nota 10 em Portugal. Eles não dão 10 assim fácil. É tão difícil tirar uma nota 10, um 20, que quando alguém tira um 20, sai até no site. Uma coisa assim, uma vez por ano alguém tira um 20, aí fulano de tal tirou 20. É uma coisa assim extraordinária. Não é, o 10 não é tão fácil como se dá aqui no Brasil, tá? Então eles não são assim tão bonzinhos para dar notas boas, não, tá? Então, tenha muito cuidado em relação a isso. Por que eu digo tenha muito cuidado? Porque digamos que você foi um mau aluno na parte curricular. E aí depois você se atentou e disse assim, não, agora eu vou estudar, vou fazer um bom trabalho, né? Na hora da defesa, eles vão entregar o teu histórico para todos os elementos da banca. Então, como é que alguém que foi um péssimo aluno vai ter uma nota excelente na defesa? Eles vão olhar a sua média. Então, eles vão te dar uma nota que vai ser mais ou menos parecida com o que você foi também na parte curricular. Então, você tem que ser um bom aluno na parte curricular e um bom aluno na tese ou na dissertação para você, final, ter uma boa média. Então, eu tive 18 no doutorado e 16 no mestrado. Para mim, foram notas de excelência. Foi o que eu consegui fazer, né? É como se fosse 8 e 9. Né? Então, ótimo para mim. Consegui revalidar? Sim, consegui revalidar. Tá? Vamos falar sobre esse tema, revalidação. Como é que funciona? Então, a revalidação é um processo administrativo. Você, quando chegar aqui no Brasil, não vai ter que defender novamente. Raríssimos os casos isso acontece, tá bom? Então, você vai dar entrada lá numa universidade brasileira, tá? Onde tenha um curso igual ou parecido com o seu, tá? E aí, você vai juntar toda a documentação necessária. Que documentação é essa, né? Geralmente, você vai juntar o seu diploma ou então a certidão que eles vão te dar. Quando você concluir, você já vai ter essa certidão. Aquele diploma lá, bonitão, que vem dentro de um tubo, que tem aquela medalha e tudo, esse diploma demora. Demora, às vezes, 1 ano para sair. Mas tem um jeito de sair mais rápido. Como? Se na hora que você defender,
No dia seguinte, você já envia um e-mail para a secretaria da universidade e pede um apressamento da confecção do diploma. Aí você paga uma taxa e você vai ter o diploma mais rápido. Olha, por exemplo, eu defendi no dia 11. No dia 17, meu diploma já estava pronto. Então, eu já voltei para o Brasil com o diploma pronto. E aí, nessa época, eu já era professor da universidade, quando eu concluí o doutorado. E eu queria que o meu diploma fosse revalidado o mais rápido possível. Para quê? Para poder aumentar o meu salário, para poder eu entrar num programa de pós-graduação como professor, né? Então, para tudo isso, eu queria o diploma revalidado o mais rápido possível. Então, para isso, o que foi que eu fiz? Eu dei entrada na minha revalidação em vários lugares. Para vocês terem uma ideia, eu dei entrada na Federal do Ceará, na Federal da Paraíba, na Federal da Bahia, na Unicamp, na Federal do Paraná. Tá? Então, nesses lugares todos. Para cada um desses lugares, tem uma taxa diferente. Por exemplo, na Universidade Federal da Paraíba, não paga nada. Na Federal do Ceará, era R$300. Na Federal na Estadual de Campinas, era R$1.800. Na Federal do Paraná era tipo 600. Então, cada lugar tem uma taxa diferente. Né? E aí, para minha surpresa, em 3 meses, né, a Federal do Paraná revalidou meu diploma. Ufa, graças a Deus. Né? Eu tive que viajar para esses lugares todos, mas eu paguei para ir? Não. Sabe o que eu fazia? Eu sou avaliador do MEC. E aí, todas as vezes que marcava uma avaliação para esses lugares, eu organizava toda a documentação e aí eu dava uma fugidinha e ia lá na universidade dar entrada no processo. Né? Então, o primeiro lugar que eu tive a revalidação foi na Federal do Paraná. E aí fui novamente lá fazer uma avaliação e busquei o meu documento. Logo em seguida, demorou muito, saiu também na Universidade Estadual de Campinas. Também tive o meu doutorado revalidado pela Universidade de Campinas. O mestrado, como eu concluí o mestrado e continuei lá em Portugal fazendo o doutorado, eu não tinha muita pressa de revalidar. Então, eu nas férias vim aqui, dei entrada no único lugar, que foi na Federal de Santa Catarina. E lá eu consegui revalidar. Ao longo do tempo, com o passar do tempo, surgiu uma plataforma brasileira chamada Carolina Bori. Tá? Essa plataforma, ela ajuda os alunos no processo de revalidação quando eles não conhecem uma universidade que tenha, né, um curso equivalente, né? O Fábio Arruda está dizendo que revalidou o diploma dele de mestrado pela UFRJ e que o custo lá foi em torno de R$2.000, verdade. Então, cada universidade pratica um valor diferente. Então, por exemplo, eu gosto muito de recomendar aos alunos que deem entrada na Unicamp. Por que eu gosto de dar entrada na Unicamp? Porque lá, eles, em até 6 meses, te dão uma resposta, né? É um pouquinho caro, hoje está custando R$2.000 e poucos, mas vale a pena, tá? Se você tem um bom trabalho, acho que vale a pena você dar entrada lá, porque você vai sair, né, com um diploma da Unicamp, é bacana, né? Então, o mestrado, como eu falei, que esse aqui foi o diploma do mestrado e esse ali foi o diploma do doutorado, tá? Então, do mestrado na Federal de Santa Catarina e o doutorado em vários lugares, tá? Todos os outros saíram também, só que aí eu não fui buscando em cada um deles, né? Já tenho 2, não preciso de mais, tá bom? Então, como é que é o processo, tá? Então, o processo para fazer a sua revalidação é uma cópia do diploma, uma cópia do histórico. É interessante que você tenha a sua ata de defesa. Nessa ata de defesa vai dizer como foi a defesa, quem que participou. E é importante, né? Tá tudo aqui descrito, né? E aí esses documentos também precisam ser legalizados lá em Portugal. Tá? Então, lá tem um órgão que legaliza os documentos de lá para que eles sejam válidos aqui, tá? Então, precisa ser revalidar por mais de... Não precisa ser revalidado por mais de uma instituição. Por que eu dei entrada? Já disse, porque eu queria que fosse o mais rápido possível. Aí saí dando entrada em tudo quanto é lugar. E aí, o que saiu mais rápido, beleza, meu salário, né? Já consegui ter uma alteração em função disso, tá? Uma coisa boa de você morar em Portugal.
Tá? Além da cultura, além do clima, da facilidade nos transportes, de tudo isso, com 5 anos de residência legal, você pode pedir a sua nacionalidade portuguesa. E aí você pode morar na Europa, em todos os países, você pode ir para os Estados Unidos, ficar lá o tempo que você quiser, sem precisar de visto, né? Por quê? Porque você se tornou cidadão português. E aí você pode transitar em todos os países. Mas você só vai conseguir isso aqui se você ficar os 5 anos lá legalmente revalidando o seu visto, né? Que é o seu cartãozinho aí de residente. Se você fez o mestrado 2 anos, voltou, já perdeu. Tem que ficar lá os 5 anos, que foi o meu caso. Eu fiquei os 5 anos lá direto, né? Aí eles estão perguntando assim, na UFMA não poderia revalidar? Olha, pode, algumas pessoas conseguem, mas é mais difícil, eles não têm muito, né, não olham com bons olhos esse processo. Eu, sinceramente, não recomendo, prefiro que você dê entrada em outro lugar. Por que eu digo sempre para revalidar nas instituições do Sul e Sudeste? Porque é muito mais comum um aluno lá de São Paulo, do Rio Grande do Sul, ir para a Europa fazer um mestrado ou doutorado do que um aluno do Norte e Nordeste, né, ir fazer. Então aqui, às vezes não tem muita prática em fazer esse processo, eles têm um certo preconceito e tal, então termina não dando muito certo. Às vezes um bom diploma, uma boa pesquisa que foi implementada, né, corretamente, consegue a revalidação, já vi isso, em instituições como USP, Unicamp, Federal do Paraná, Federal do Rio Grande do Sul, e numa do Nordeste diz que aquele diploma não é equivalente, que aquela pesquisa não é boa. Às vezes nem tiveram o trabalho de ler, só em olhar, foi feito lá aquilo ali, pronto, não revalida. Então, dê entrada em lugares que de fato você tem aí uma confiança, tá? Aí estão perguntando se as universidades particulares também podem revalidar. Pode, a Mackenzie, né, outras, só que, gente, é caríssimo. Na PUC de São Paulo é R$14 mil uma revalidação. Então é praticamente o valor do curso inteiro que você vai pagar de novo só para ter aquele diploma revalidado. E você paga a taxa, não é garantia de que aquele diploma foi revalidado. Paguei rezando para ser. Se não foi, perdeu seu dinheiro, infelizmente. Tá? Então, outras situações aqui. Algumas dificuldades, né? Então também não é tudo que são flores, morar no exterior não é fácil, né? O primeiro ano que você chega lá, você, estou morando na Europa e tudo, quero morar aqui, quero viver aqui, a facilidade de transporte e tal. Quando passa esse primeiro ano, parece que cai aquele encanto e você começa a viver a realidade. E aí começa a enxergar também as dificuldades, né? A questão do clima. Para quem é aqui do Nordeste, que gosta mais do calor, eu gosto do calor, então me habituo bem ao calor. Para quem gosta mais do frio, vai amar, né? Mas lá é frio pra caramba, então principalmente em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro é bem frio, chove bastante e às vezes algumas cidades assim são muito pequenas, por exemplo, Braga. Se você não tem um foco, né, realmente para estudar, para fazer o seu trabalho, determinado para fazer aquilo, chegar e terminar, olha, você pode entrar em depressão. Por quê? Porque a cidade é pequena, 8 horas da noite fecha tudo. Eu sempre brinco e digo assim, olha, 8 horas você pode andar nua aqui na cidade que ninguém vai te olhar. Porque realmente, né, fecha tudo. Então, o que eu fazia? Eu ia para a universidade e às vezes ficava até lá 2, 3 horas da manhã, eu tinha chave lá do meu gabinete, entrava e ficava focado. Tanto que eu fiz o doutorado em 3 anos, tá? Não fiz em 4 e foi ótimo, né? E tinha bolsa, podia ficar os 4 anos, mas preferi terminar em 3, voltar e foi a melhor coisa que eu fiz, porque na hora que eu cheguei, abri o concurso e eu pude fazer o concurso e ingressar na Universidade Federal, tá? Então, outra coisa também, os portugueses, eles não são assim como os brasileiros, por exemplo, mais abertos, de você fazer amizade mais rapidamente, né? Então, você precisa conquistar a confiança deles. Por que você precisa fazer isso? Porque, infelizmente, muita gente vai, às vezes, para o exterior para fazer bobagem, né? Para roubar, para fazer
N coisas que não convém falar aqui. E isso vai gerando nas pessoas um clima de insegurança. Então, para que elas possam confiar em você, elas precisam te analisar, até que elas te deem um voto de confiança. Tanto que hoje eu tenho ótimos amigos, né, a quem eu convido para vir aqui nos meus eventos, a quem tenho relação de amizade, mando mensagens e ligo e tenho o maior carinho pelos portugueses, sou muito grato a tudo que eles fizeram por mim, tá? Mas você realmente precisa conquistar a confiança deles, tá? E com relação também, o que eu sinto é o seguinte, que eles sempre tem aquela proteção com o que é deles, né? Então, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa, eles sempre vão dizer, olha, esse livro português aqui é muito melhor. Por mais que você saiba que tem um livro de um autor brasileiro que é muito bom, mas eles sempre vão defender o que é deles. Claro, eles estão defendendo a sua pátria, né? Então, cabe você a respeitar, né? Está no país estrangeiro, então respeitar as ideias, as concepções que eles realmente colocam. Então, estão colocando aqui, professor, na questão da nacionalidade, há uma pergunta. Se você tiver o documento de moradia normalizado, a pessoa pode sair de Portugal, no caso de férias, e voltar sempre? Pode. O que eu não posso é o seguinte, tirei meu cartãozinho aqui, né, de residente, e aí eu vou ficar 9 meses no Brasil. Não pode. Por quê? Porque essa informação, ela vai ficar registrada lá quando você entra e quando você sai. Na hora que quando você tem esse cartão, que é tirado lá no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e que você ingressar, vai ficar registrado. Aí quando você sair, ele vai perguntar, cadê seu cartão? Porque eles já sabem que você tem um cartão. Aí você tem que passar o cartão lá. Então você não pode ficar muito tempo. Então você vem para o Brasil para passar umas férias de uns 3 meses. Tudo bem. Mais do que isso não pode, porque senão você vai perdendo para depois ter a aquisição da sua nacionalidade, tá? Então, o que mais? E os preços, alimentação, aluguéis. Bom, você chegando lá, a primeira coisa que vai fazer é tirar o seu CPF, que é chamado de NIF, né? Hoje em dia já não emitem mais esse cartãozinho, é como aqui no Brasil também não emitem mais. E aí você vai abrir a sua conta, você vai poder movimentar dinheiro, né? Então, o valor que se gasta, né? Isso é muito relativo. Se você for morar em Lisboa, o valor é 1. Se você for morar em Porto, por exemplo, em Lisboa é mais caro, em Porto é mais barato, e se você for morar em Braga ou Guimarães, é mais barato ainda, porque são cidades menores. Então, quanto menor for a cidade, menor será o seu custo com relação à questão de moradia, alimentação e etc. O bacana de você fazer um mestrado ou doutorado no exterior é que esse diploma ele tem validade em todos os países da Europa. Então, digamos que você concluiu o seu mestrado em Portugal e você não tem interesse de voltar para o Brasil, e aí você pode usar ele, por exemplo, na Espanha, na Itália, em todos os outros países da Europa, sem precisar revalidar, porque um diploma lá é válido em toda a União Europeia. E isso é bem legal, tá? Então, ele está perguntando, professor, tem doutorado em período de férias em Portugal? Olha, na Universidade do Minho e na Universidade de Aveiro, né, deve ter outros também. Eu sei que tem programas sem componentes curriculares ou com componentes curriculares para serem feitos à distância. Então você toda semana vai entrar lá no Google Meet, vai assistir as aulas, vai acompanhar tudo e aí vai sair lá no seu histórico como se tivesse cursado lá. Então, todo dia ele vai perguntar, fulana, Google Meet, presente, você vai estar lá fazendo a disciplina. Você não entrou, falta, é a mesma coisa, tá? E aí você pode fazer o doutorado nesse regime, sem disciplinas, né? Ou com disciplinas feitas à distância. Tem pós-doutorado no período de férias? Não vale a pena, gente, fazer pós-doutorado no período de férias. Por quê? Porque o pós-doutorado é um momento em que você vai tirar uma licença do seu serviço aqui no Brasil para ir para o exterior, ter uma vivência de 1 ano, né, concorrer a uma bolsa, ficar lá descansando, pesquisando, se aprofundando. Fazer só por fazer não vai fazer diferença nenhuma. Você não vai ganhar nem R$1 a mais por ter pós-doutorado. Tá? Então, se é fazer por fazer, faz aqui no Brasil. Não é preciso fazer lá em Portugal. Pode fazer até aqui na UFMA. Você vai em qualquer programa e diz, eu quero fazer o estágio pós-doutoral aqui. Faz, acabou. Tem o diploma de pós-doutorado. Então, pós-doutorado é assim, pós-doutorado à distância, não existe. Não faça isso. Tá? Se dedique a fazer, de fato, um pós-doutorado
presencial, onde você possa vivenciar. Porque o que é? É um estágio onde você vai lá frequentar parte de uma disciplina, dar uma palestra, visitar uma instituição, uma escola, ir num evento. Então é um momento mais vivencial e prático do que assim estritamente acadêmico, aquela coisa academicista mesmo, tá? Então escolha um momento em que você de fato tenha disponibilidade de tempo para fazer. Eu estou me planejando para fazer lá em 2024, 2025 meu pós-doutorado. Eu concluí o meu pós-doutorado, meu doutorado em 2011 e por que eu vou postergando isso lá para frente? Porque a minha intenção é, ano que vem, ter mais um bebê, esperar esse bebê crescer um pouquinho para poder me dedicar a isso, levar minha família para lá, ter uma experiência lá no exterior, tá? Aí tá dizendo que o IFMA está com liberação restrita, né? Verdade, agora é um momento complicado, mas vamos ter fé que daqui mais um tempo isso vai melhorar, muita gente já vai ter retornado e vai ter oportunidade de cada um fazer aí a sua formação. Vai dar certo sim, vamos ter pensamento positivo. Uma coisa importante também acompanhar, quando estando no exterior, né, ir sempre no consulado, fazer a sua inscrição consular. Né? Você vai lá no consulado, leva uma cópia da sua identidade, do seu CPF e faz essa inscrição consular. Para que serve isso? Digamos que eu estou morando lá no exterior e eu perdi minha carteira com todos os meus documentos. E agora? Como que eu posso tirar um passaporte de emergência se eu não tenho nenhum documento? Então, se você tem uma inscrição consular, lá no cônsul tem no consulado, perdão, tem toda a sua documentação. Eles vão emitir para você identidade, CPF, o que você quiser novamente. Tá? Por quê? Porque você fez a inscrição consular e deixou uma cópia lá. Tá? Então, o Jerry está perguntando o que o senhor acha, o que vai acontecer com os programas de doutorado no Brasil ou na Europa com esse período de pandemia. Olha, está um cenário muito incerto aqui no Brasil, porque as federais e as estaduais estão praticamente todas paradas. Então pode ser, não sei, né, que esse ano de 2020 nós não tenhamos seletivos, porque o turma de 2019 que ingressou agora em 2020 ainda não teve nem aula. Eu dei uma aula só no mestrado em Cultura e Sociedade e na semana seguinte já parou. No mestrado em Educação Básica, o outro mestrado, eu não dei nenhuma aula. Eu fiz a aula de abertura para os alunos e não teve aula nenhuma. Mas na Europa, as universidades todas estão funcionando. Inclusive, está aberto seletivo para várias instituições. Universidade de Lisboa, Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, estão todas abertas, todos os mestrados. Pode entrar lá no site agora, que você já vai ver as informações dos cursos que você pretende cursar. Aí, que mais? Professor, parabéns por compartilhamento, excelente live, inscrição consular, tem custo? Não, é de graça, você não paga nada para fazer inscrição consular. Aqui em Portugal está online nesse momento para quem está no programa, verdade, eu tenho acompanhado. Algumas informações importantes sobre estágio doutoral em Portugal. Então, o estágio estágio doutoral, tipo doutorado sanduíche, seria isso? Então você pode fazer também, ou seja, passar 2 anos, né, aqui no Brasil e os outros 2 anos em Portugal, ou 1 ano em Portugal, fazendo doutorado sanduíche. O que é isso? Você vai fazer algumas cadeiras lá, você vai participar de alguns eventos, né, você vai ter oportunidade aí de ter essa vivência no exterior. Tá? Então, alguma informação importante, que mais? O IFPI começa a trabalhar remotamente segunda, maravilha, né? Pena que nós sabemos que muitos alunos não têm acesso à internet, não têm computador, então esse é um fator, né, que precisa ser equacionado também. Já estou cursando mestrado em PC em Coimbra, mas não tinha algumas dúvidas. Então a live está encerrando, pessoal. Então agradeço a todos vocês. Tá? Última dica aqui que eu vou dar: quem for para Portugal estudar, tenta trocar a sua carteira de motorista. Por quê? Porque ela vai ter validade até 2030. Eu tirei em 2005 e ela vale até 2030. Pode rodar em toda a União Europeia, em todos os países. Né? Como é que eu vou fazer isso? Vou levar minha carteira, entregar lá.
E aí depois aqui eu tiro uma segunda via. E aí a sua carteira você vai ter 2 carteiras de motorista para poder rodar em todos os países, tá? Então, espero que as dicas tenham sido úteis, tá? E que vocês possam aí ter oportunidade também de estudar em Portugal. Qualquer dúvida pode me perguntar também no Instagram, no WhatsApp, quem tiver meu telefone, ou então eu vou colocar também esse vídeo no meu canal do YouTube e vocês podem assistir novamente caso tenham aí alguma dúvida, também podem me perguntar. Então, tchau, tchau, e um abraço e feliz Dia das Mães para todas as que entraram depois que eu dei a saudação. Tchau, tchau.